que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dandara, esse é meu canal e se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação e me segue nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades. Eu fiquei um tempo sumida, confesso que estava desanimada com algumas coisas, principalmente com a falta de internet aqui em casa, mas resolvi voltar. E como eu tava sem ideia pra vídeo, eu resolvi contar um pouco de coisas que aconteceram comigo, né, na minha vida. Um dos motivos de eu ter criado esse canal foi pra, se um dia quando eu morrer, as pessoas conhecerem a minha história, né, souberem que eu existi e coisas que aconteceram comigo. E hoje eu vou contar algumas delas, tá bom? Então, bora pro vídeo. O vídeo de hoje, galerinha, é um pouco pesado, né? Eu não vou contar em detalhes, porque senão é capaz do YouTube bloquear meu vídeo, excluir ou deixar para maiores de 18, então eu vou contar meio por cima. Deixa eu só me arrumar aqui. Se vocês ouvirem um barulho ali, é o ventilador, porque tá muito quente, tá muito calor. Mas então, eu vim contar hoje sobre os meus estupros, né? Os abusos que eu passei. E se você não gosta desse tipo de coisa, né? Se você ficar se sentindo mal, se você já passou por isso, mas não gosta de ouvir relatos, então passa esse vídeo, assista o próximo. Ou se você já passou por isso, ou conhece alguém que passou por isso e quer ouvir pra, né, não se sentir sozinha por ter passado por isso. Então, já deixa o like aí pra me ajudar, tá bom? Então, o primeiro abuso que eu sofri, o primeiro estupro, eu tinha 5 anos. E foi por um vizinho amigo da família, né? Daí mais um alerta para as pessoas que têm filhos, que têm criança em casa, tomar cuidado. Às vezes pensa, é um amigo da família, é um vizinho conhecido, é idoso, coisa e tal, não vai fazer nada, mas, né? Eu tava brincando do lado de fora e minha mãe tava em casa. E eu não me lembro muito bem porque eu era muito criança, né? Eu tinha 5 anos, já faz mais de 20 anos isso. Mas ele fazia bancos de madeira, umas coisas assim, tanto que ele tinha até dado uns banquinhos pra mim e pra minha irmã. E ele falou que era pra mim ver uma casinha de bonecas que ele tava fazendo. E eu entrei na casa dele e fui lá ver. Ele perguntou se eu queria um pirulito. Ele me deu um pirulito. E lá ele começou a tirar minha roupa e tal, e eu não vou entrar em detalhes, né? Mas eu fiquei sem saber o que era, porque não existia essas coisas de educação sexual igual tem hoje, então é sempre bom a gente explicar para as crianças, né? Onde as pessoas podem tocar, onde não podem, onde tem que contar para os pais. E quando eu saí de lá, eu contei para minha mãe. Mas a minha mãe achou que era besteira, eu não sabia explicar. Mas eu lembro que eu falei pra ela que o Theo, o nome dele era Theo, tinha tocado aqui e mostrei minha parte íntima, né? Toquei, apontei pra cá. E a minha mãe falou, no joelho? Eu falei, não, aqui. E ela nem deu bola, falou, vai brincar. E continuou conversando com a amiga dela. Então, né, é sempre bom a gente prestar atenção no que as crianças estão falando, porque às vezes a gente pensa que é zoeira, é coisa sem pé nem cabeça, mas às vezes é uma coisa bem séria, né, bebê? E a outra vez que isso aconteceu, eu já era maior, a gente já tinha mudado de cidade e tudo. Eu tinha uns 8 para 9 anos, era o meu padrasto. Eu sempre falo que se um dia eu tiver um filho e não tiver com o pai dele, vai ser muito difícil eu ficar com outro cara. Tem uma amiga minha também que até hoje, ela se separou do pai do filho dela e até hoje ela não consegue ficar nem um cara justamente por medo de acontecer essas coisas com o filho dela. E esse meu padrasto, ele era bem violento, sabe? Ele enforcava minha mãe, batia nela, quebrava algumas coisas em casa. Ele já tinha inclusive sido preso algumas vezes. E ele ficava andando pelado dentro de casa, sabe? Às vezes eu levava minhas amigas da escola pra gente brincar, pra fazer lição. E ele ficava andando pelado dentro de casa. Quando minha mãe ia trabalhar, eu morria de medo de ficar sozinha com ele, mesmo antes dessas coisas acontecerem, né? Eu ia pra rua, levava meu irmão, que era pequenininho.
E depois de um tempo eu não consegui fugir dele. Ele me agarrou e falou que se eu tentasse fugir ou se eu contasse pra alguém, ele mataria minha mãe. E eu fiquei com muito medo. Eu morava longe do meu pai, eu não conhecia bem dizer o meu pai. E eu pensava, se ele matar minha mãe, eu vou ficar sozinho. Filho, não pode derrubar, tá bom? Porque a mamãe tá gravando, meu amor, tá bom? E aí eu deixava, né? E muitas vezes eu não conseguia dormir com dor depois das coisas que ele fazia comigo. E só que eu não contava pra minha mãe porque eu tinha medo. Um tempo também depois que a gente se mudou de casa, acho que eu tava com 11 anos, minha mãe tinha um amigo e ele foi lá em casa procurar minha mãe. Minha mãe não tava em casa, acho que à noite ela fazia curso de cabeleireiro. E aí ele tentou abusar de mim, mas eu consegui fugir. E eu não contei pra minha mãe porque, né, eu já tinha contado uma vez quando eu era pequena e ela não deu bola, então decidi contar pra vizinha, pra mãe de uma amiga minha. E a outra vez que ele apareceu, ela botou ele pra correr, ela jogou água quente nele e falou que se ele voltasse lá, ela ia chamar a polícia. Nunca mais esse cara voltou. Ainda bem. Depois disso, eu continuei sendo abusada pelo meu padrasto por anos, dos 8 até os 12 anos, que foi quando a gente foi embora pra Curitiba e fiquei longe dele. E aí, quando eu tinha uns 16 anos, eu tava numa fase da minha vida muito depressiva, não tinha amigos, não sabia o que fazer da minha vida, tava tudo dando errado. E uma amiga minha, né, que já era adulta, ela já era idosa, falou que a filha dela ia fazer um churrasco na casa dela e que eu deveria ir, que na adolescência a filha dela passou por várias coisas como que eu tinha passado e que a gente ia se dar super bem. E aí eu decidi ir, né? E quando eu cheguei na festa, tava todo mundo em casal, só tinha um cara, eu não lembro o nome dele, mas ele era o único, e eu, né, que não tava em casal. E aí ele começou a conversar comigo e parecia super inocente, super crianção, assim, que nem eu, não queria saber dessas coisas. Todo mundo tava bebendo e ele não, eu também não, porque eu não bebia. E aí a gente começou a conversar sobre coisas aleatórias, ele parecia um cara legal. Até que eu fui na cozinha buscar um pouco de refrigerante e ele foi atrás de mim. E ele perguntou se eu gostava de coelho. Eu falei que sim, e ela falou que essa mulher, né, a dona da casa, tinha um coelho e que ele ia me mostrar. Burra. Eu fui. E quando a gente chegou no quintal, ele me empurrou na parede e me agarrou. Começou a beijar meu pescoço, tudo, e eu falei pra ele que não queria, e fiquei tentando me soltar, e ele tirou uma faquinha, tipo uma navalha do bolso, e colocou no meu pescoço, e falou que ia me cortar se eu não fizesse nada. Mas eu fiquei lutando, fiquei tentando me soltar dele, e acabei fazendo um corte bem grande aqui no braço. Depois eu fugi, consegui fugir dele, e falei pra dona da casa que eu não tava me sentindo muito bem, que eu ia dormir no quarto que ela tinha falado que eu ia dormir. Eu entrei lá e me tranquei e fiquei a noite inteira lá chorando, fiquei a noite inteira acordada. E no outro dia eu contei pra ela o que aconteceu e ela não me apoiou. Como eu me cortava por causa da depressão, ela achou que eu tinha me cortado de propósito e que eu tinha inventado toda aquela história e deu maior confusão. Depois disso, quando eu tinha 18 anos, eu estudava à noite, porque eu trabalhava de dia. O gato tá me mordendo aqui. Quer chamar atenção? Quer? E aí, quando eu tava saindo da escola à noite, geralmente eu ia embora, eu ia de a pé pra escola e voltava de ônibus, mas nesse dia eu tava sem dinheiro, então eu tava voltando a pé e era meio perigoso. E tava vindo um policial de carro. E o policial perguntou de onde eu tava vindo, eu falei que tava vindo da escola, ele perguntou pra onde que eu tava indo, eu expliquei. Ele falou que aquele caminho era meio perigoso e que era pra mim entrar no carro que ele ia me dar carona. Apesar de ter acontecido várias coisas comigo, eu sempre fui meio inocente, sempre pensei, polícia é pra servir e proteger a gente. Se ele tá querendo me dar carona porque é perigoso, eu vou aceitar, né? E eu aceitei carona. E adivinha o que aconteceu? Ele travou o carro e abusou de mim. E nem usou camisinha. E por causa disso eu engravidei. Que foi o meu primeiro aborto. Que eu contei nos outros vídeos. Se você não assistiu o vídeo
deu contando sobre minhas gravidez. Volta lá, vou deixar o link aqui na descrição e aí você vai ver lá. Mas eu não contei pra minha mãe, eu não contei pra polícia, porque eu pensei, se é minha mãe, que a minha mãe não acredita em mim, eu vou entrar na polícia lá, cheio de policial, eu vou falar que um policial abusou de mim. Ninguém vai acreditar em mim, eu vou acabar me ferrando, esse cara pode me matar, sei lá, acontecer alguma coisa. Então, eu guardei pra mim. Um tempo depois também, eu tinha mudado de escola e eu não conhecia muita gente, sabe? Aí eu conheci um cara chamado Eduardo, que ele era legal comigo e ele também não tinha muitos amigos. Ele morava ali perto e eu também morava perto da escola nessa época. E a gente conversava muito, a gente fazia trabalho em grupo, era bem amigos, digamos assim. E um dia eu fui fazer trabalho em grupo na casa dele. Ele não ia estar sozinho, o pai dele ia estar lá. E tava mesmo. Só que quando eu cheguei lá, ele tentou abusar de mim. Não aconteceu nada porque eu fugi, eu fui pra casa e não falei com ele mais. E uma amiga minha que eu tinha apresentado ela pra ele, começou a ficar com ele e virou a cara pra mim, falou que ele tinha falado que eu tinha ido pra casa dele, né, transar e tinha me arrependido e tinha inventado essa história. E por fim, eu acho que esse foi o meu último abuso que eu sofri. Mas eu vi que pessoas à minha volta não acreditavam nessas coisas. A maioria das pessoas acham que a gente é abusada porque a gente quer, porque a gente usa roupa curta e tal. Mas em nenhum momento desses abusos que eu sofri eu tava de vestido ou de roupa curta, transparente, decotada, não. Eu já sofri vários assédios com roupas horríveis, tipo calça de moletom bem folgada, blusona masculina. Então, acho que essas coisas não tem nada a ver com a roupa que você usa, nem aonde você tá, nem com quem você anda. Não tem como eu saber, até porque se fosse isso, crianças não sofriam abuso, né? E é isso, né? Tipo, não tem nenhuma lição sobre isso, só que, tipo, se tiverem criança em casa, prestem atenção nos homens à sua volta, não deixem as crianças sozinhas, ensinem a elas, né, as partes do corpo que ninguém deve tocar, que se tocar elas devem contar. E tomem cuidado, se algum policial te oferecer carona, não aceite, né? Tente pegar um ônibus ou uma coisa assim. E é isso. Se acontecer alguma coisa com vocês e vocês não contarem pra alguém que não acreditou em vocês, podem contar pra mim, podem ir lá no meu Instagram e me mandar mensagem, eu vou fazer de tudo pra ajudar. E se você já sofreu abuso em algum momento da sua vida, saiba que isso não te define, que por mais que seja uma coisa que você não vai esquecer, que você vai levar pro resto da vida, isso não define quem você é, não foi a sua culpa. Você não fez nada, é mau caráter, maldade da pessoa que fez isso com você e não sua. E que, por mais que você não esqueça, chega um dia que é tolerável, né? E que você pode sim ter relação sexual com alguém que você ame de verdade, que não vai te machucar. Que você pode ter pessoas na sua vida que não vai olhar só pro seu corpo, que não vai te ver só como um objeto. E você não é isso, você não é só um objeto sexual. E que a vida dá voltas, que existe a lei do retorno e que todas essas pessoas um dia vão pagar por isso. Eu espero, se não aqui, se não nessa vida, numa outra vida, em algum outro lugar. E é isso, gente. E o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like pra ajudar. Compartilha com algum amigo, com alguém que já passou por essa situação, pra pessoa não se sentir sozinho. E comenta aqui embaixo o que você achou e que tipo de vídeo você quer para os próximos vídeos, tá bom? É isso, falou galera, beijo, tchau!